Conforme a gente viu nas aulas anteriores, a Europa na Baixa Idade Média, ela passa por profundas transformações, naquilo que nós chamamos de renascimento comercial e urbano. Então, com a reabertura do Mediterrâneo, esse mar volta a ser utilizado pelos europeus, mais especificamente pelas cidades italianas. Eu tenho a expansão das rotas comerciais, o surgimento das feiras, das ligas. Então o comércio começa a se expandir, aquela economia aberta vai ganhando intensidade, eu tenho o retorno da moeda. Ao mesmo tempo, eu tenho o aparecimento dentro da cidade das escolas e depois o aparecimento das universidades. Eu tenho também uma explosão populacional e um aumento da produção agrícola, ali a chamada Segunda Revolução Agrícola, devido a inovações no campo, ao uso de novas técnicas agrícolas. No entanto, esse crescimento que a Europa viveu até o século XIII vai deixar de existir no século XIV. O século XIV é um século de profunda crise que a Europa vai viver. Uma série de fatores vão fazer a Europa entrar num momento de muito sofrimento, tá? O que vai acontecer? Eu tenho doenças, eu tenho revoltas no campo, eu tenho guerras, e esse conjunto de fatores vai levar um mundo feudal ao seu declínio. A Europa só vai conseguir sair dessa situação com a mudança do modelo feudal pelo modelo capitalista. Esse fato vai ser concretizado com as chamadas grandes navegações. Bom, a grande doença aí do século XIV é a chamada peste negra. Bom, e como que essa peste negra... Antes, deixa eu falar o seguinte, por que ela é chamada de peste negra? Porque essa doença, que é uma bactéria, ela é provocada, né, pela bactéria Yersinia pestis, ela encontra no sangue de roedores, não apenas rato, mas roedores de uma maneira geral. Ela provoca a necrose dos órgãos. Qual que é o nosso maior órgão? A pele. Então, eu tenho uma série de manchas negras que começam a aparecer pela pele. Daí a denominação de peste negra. E bubônica, porque ela provoca o surgimento de bulbos. O que seriam bulbos? São inchaços, né, em forma de uma bola que começa a aparecer principalmente nos gânglios. Então eu tenho aqui, né, embaixo da orelha, na virilha. Eles falam que essa bola cheia de pus, ela chega do tamanho de uma laranja. Pessoal, quando a gente tem uma espinha, tá? Ela já dói pra caramba. Imagina uma bola aqui na orelha cheia de pus. Então é uma doença extremamente dolorosa. E como que essa doença ela chega na Europa nesse momento? Ela já havia assolado a Europa no momento das invasões bárbaras, lá no final do Império Romano. Só que agora ela vai chegar com uma intensidade muito maior. E ela vem pelo mesmo caminho que chegam as especiarias, tá? Então, junto com a rota das especiarias, vem o quê? Vem os ratinhos. Lembra que a rota das especiarias, elas iam em caravanas terrestres, lá da Ásia, das estepes mongólias, até a cidade de Constantinopla. E ali, esses produtos eram embarcados em navios italianos. Junto, então, com os produtos, nos navios italianos vieram os ratos. E junto com o rato, as pulguinhas. E são essas pulgas que estão nos ratos que, ao picar as pessoas, acabam provocando essa doença. Então, essa doença começou na Europa por qual região? Pela região das cidades italianas, mas não ficou restrita
as cidades italianas. Ela espalhou-se praticamente por toda a Europa, causando uma grande quantidade de mortes, tá? Essa tela aí de Brudial mostra, né, as pessoas que estavam morrendo aí no Museu do Prado, em Madrid. Daqui eu coloquei duas imagens. Nessa primeira, eles colocam máscaras aqui, né, os médicos, como maneira de espantar a praga, né, como uma maneira de se proteger das doenças. Então, o uso dessas máscaras. Aliás, essas máscaras, elas ainda são utilizadas no Carnaval de Veneza, né? Se vocês forem em Veneza no Carnaval, a máscara mais comum que vocês vão encontrar é justamente essa, dos doutores da Idade Média para espantar os males. A ideia era essa. Bom, aqui eu resolvi fazer uma pequena conta, pessoal, só para a gente ter uma ideia de como que essa doença ela se proliferava rapidamente, tá? Vamos pegar uma vila da Idade Média, uma pequena vila, uma vila com 1000 habitantes apenas. Estima-se que há para cada habitante, nas cidades medievais, de 70 a 100 ratos. Eu quis ser mais cometido, então eu fui bem mais conservador. Ao invés de falar, né, de 70 a 100 ratos, eu peguei menos. Eu falei que para cada habitante eu tenho 50 ratos. Então, em uma vila medieval, né, de 1000 pessoas, eu tenho aproximadamente 50.000 ratos. Calma aí, são os ratos que transmitem as doenças? Não, são as pulgas do rato. Qual é a média de pulgas em um rato? Os ratos têm, em média, de 5 a 7 pulgas, tá? Então, novamente, eu fui bem conservador. Peguei apenas 5 pulgas. E aí, eu tenho, então, 250.000 pulgas, tá? Pessoal, nessa vila de 1000 pessoas, quantas pulgas precisam picar uma pessoa para que essa seja contaminada pela peste negra? Basta apenas uma única pulga dessas 250.000 pessoas, né? Vou voltar. Basta apenas, né, uma pulga dessas 250.000 para que uma pessoa seja contaminada. Vamos lembrar que as cidades medievais, nesse momento, eram imundas. Não havia nenhum tipo de saneamento. Então você matava um animal e a carne era jogada aonde? O sangue escorria pelas ruas. Quem fazia a limpeza eram os cachorros, né, que se alimentavam. A gente está vivendo também um momento aí de grande miséria. A gente começa a ter problemas agrícolas, a produção agrícola cai, a população não sabia o que causava a doença. Ela não tinha ideia que era a pulguinha do rato. Eles acreditavam que eram os ratos, mas não a pulguinha dos ratos. Então, quando uma pessoa morria, e como era uma época de extrema miséria, o que eu vou fazer com a roupa dessas pessoas? Eu vou pegar para mim, com o colchão que ela dorme, eu vou pegar para mim. E nessas roupas, nesses colchões, estavam as pulgas. Então eles chegavam a queimar as pessoas, acreditando que ao queimar estavam impedindo a transmissão das doenças. Mas ao se apoderar dos pertences delas, junto com esses pertences vinham as pulguinhas, que provocava o crescimento dessa doença. Então, principalmente essa doença, ela abrange as cidades. Os nobres que vivem isolados no campo, eles têm uma possibilidade maior de viver devido a uma quantidade menor de ratos, porque na cidade a imundície fazia esses ratos se proliferarem de uma maneira extremamente rápida. E mais do que isso, no mundo medieval, a ciência era deixada de lado. Então eles não procuravam uma explicação racional para essa doença, um método de tratá-la. Não. Como que era vista essa doença? Como um castigo
de Deus, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa doença chegou aonde? À região da Alemanha. Essa cidade, lembra, eu acho que vocês conhecem essa história do flautista de Hamelin. Essa cidade, eu visitei Hamelin e até hoje eles vivem dessa lenda. Você vai andando pelo calçadão da cidade, tem um monte de plaquinhas de metal com os ratos ali em alto relevo. Em cada porta das lojas tem mulheres, né, bonecos, mulheres carregando ratos na mão. Tinha uma loja de vinho em que o vinho ele era feito como se ele estivesse colocando ratos num moedor e o vinho seria o sangue do rato. Não era muito atraente, não achei que fosse uma boa propaganda, tá? Essa história do flautista de Hamelin fala que a cidade estava infestada de ratos e aí o prefeito da cidade falou que quem tirasse cada rato ganhava uma moeda de ouro. Esse cara foi lá, tocou uma flauta com uma música que encantou os ratinhos. Saiu da cidade, atravessou um riacho, os ratinhos não conseguiram pular o riacho e morreram todos. Aí ele voltou para receber, né, esse saco de ouro, porque quem tirasse todos os ratos ganhava um saco de ouro. O prefeito da cidade olhou para ele, juntamente com os cidadãos, e jogou uma moeda. Falou, não, você não tirou nenhum rato, você só tocou uma flauta. Ele falou, tudo bem, vocês vão se arrepender. Daí ele voltou numa cidade, no momento que estava havendo uma festa religiosa, todos os adultos estavam na igreja, e aí ele tocou a flauta com uma outra melodia, que encantou quem agora? Encantou as crianças. E aí as crianças saíram e nunca mais voltaram. Até que vem, né, Disney e muda essa história, falando que eles voltaram, tal. Dá essa história, como muitas histórias medievais que tinham um final trágico, passa a ter um final feliz. Na história original, apenas 2 crianças não foram encantadas. Uma menina, que era surda, por isso não foi encantada, e um menino que tinha um problema na perna. Então a menina surda conseguiu agarrar ele. Foram os 2 únicos que sobreviveram. Essa doença ela se espalha tão rapidamente pela Europa que estima-se que 1/3 da população da Europa morreu com ela. A população da Europa tinha em torno de 75 milhões de pessoas. A gente tem a maior parte dos historiadores acreditando na morte de 30 milhões de pessoas, tá? Então, um pouco mais de 1/3 da população. Além dessa peste negra, eu tenho uma outra doença que os historiadores não dão muita importância, a gente não vê muito nos livros, mas ela também provocada por uma bactéria e ela prolifera muito rapidamente em regiões onde não há saneamento, que é o tifo. Então a febre tifoide, ela também colabora para esse grande número de mortes que assolou a Europa no século XIV. Oi, vamos falar agora da vamos falar agora da Guerra dos 100 anos, tá? Essa Guerra dos 100 anos, ela dura um pouquinho mais de 100 anos. Se vocês fizerem a conta aí, se eu não me engano, são 116 anos. E por que a gente fala de Guerra dos 100 anos? Porque 100 anos é um número genérico, que significa muito tempo. Foi um conflito envolvendo aí 2 países, a Inglaterra e a França. E eu tenho 2 causas principais para esse conflito. Primeiro, é a sucessão do trono da França. Havia uma lei na França chamada Lei Sálica, que dizia que só poderia ser rei quem descendesse da linhagem paterna, o que não era o caso do rei da França, mas sim do primo dele, que era rei da Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra, utilizando-se da Lei Sálica, reivindica o trono francês. Um outro ponto fundamental é que a França invade e toma a cidade de Flandres,
que era uma cidade importante economicamente. Lembra, né, que eu tenho inclusive feiras que ocorriam em Flandres, e aí proíbe tanto os holandeses quanto os ingleses de utilizarem essa cidade para o comércio. Então, praticamente, esses são os dois fatos que levam ao início desse conflito, com momentos que para, inclusive devido à peste negra que ocorre no meio do caminho. Então, eu tenho vários aí momentos de intervalo durante esses 116 anos. Eu, eu resumi, pessoal, essa Guerra dos 100 Anos em dois momentos, tá? Em um primeiro momento, eu tenho aqui vitórias inglesas. Então, nesse primeiro momento, a Inglaterra ela vai invadindo a França e vai conquistando castelo por castelo. Então, é aqueles cercos mesmo de castelos, onde, né, o senhor feudal dentro do castelo tenta resistir às tropas inimigas e a Inglaterra vai obtendo várias vitórias. Até que a história muda. Então, no segundo momento, a história muda e a França consegue sair vitoriosa. Grande parte dessa mudança no cenário da guerra vem devido a essa figura aqui, tá? Que figura é essa? Essa é Joana d'Arc, tá? Joana d'Arc, ela disse que ela teve um sonho e que nesse sonho o anjo veio e deu a ela uma função. Falou que ela lideraria os franceses na expulsão dos inimigos. Na expulsão de quem? Dos ingleses. Pessoal, pode uma mulher, né, lutar numa guerra? Não. Sabendo disso, o que ela faz? Ela se veste de homem e lidera os soldados franceses na luta contra os inimigos. Dizem que houve um momento em que ela levou uma flecha no braço, tá? Ela estava liderando os franceses que estavam ganhando dos ingleses. Após levar, né, após ser ferida, ela se retirou. E aí, na hora que ela se retirou, os franceses ficaram desanimados. Ela foi para a retaguarda, tirou a flecha, amarrou um pano, tá, ali no ferimento e voltou. Na hora que ela voltou, ainda ferida, ela estimulou os franceses, que agora lutaram com toda a força, saindo vitorioso nessa batalha. A importância de Joana d'Arc, então, é que ela lidera a luta contra os ingleses, levando a França à vitória, mas ela também desperta um sentimento de nacionalismo no povo francês. Então, ela desperta aqui, né, um sentimento de nacionalismo no povo francês. Desperta um sentimento de nacionalismo no povo francês. Um outro ponto que é interessante vocês lembrarem dessa Guerra dos 100 Anos é que ela favorece o surgimento tanto da França como da Inglaterra como Estado moderno. Porque mesmo que a gente viu na última aula, porque o rei passa a liderar os seus nobres na luta contra o inimigo. Bom, só para terminar essa história, o rei da França, para fazer um acordo com o rei da Inglaterra, ele entrega Joana d'Arc para os ingleses. E aí ele vai ser julgado pela igreja, né, da Inglaterra, que fala o seguinte: Joana d'Arc, você ouviu, Deus falou com você? Tá, então você tem contato com Deus. Claro que não, tá? Mais do que isso, você se vestiu de homem. E aí então ela é condenada como uma bruxa. E o que que acontece com quem é uma bruxa? Vai ser queimada pelo Tribunal do Santo Ofício.
Então, um pouco sacana o rei da França, tá? Entregou aquela que ajudou ele a sair vitorioso para o clero inglês que a condenou como uma herege. Bom, então a gente viu doenças, guerras e tudo isso leva a uma série de revoltas camponesas que eclodem por toda a Europa. Eu coloquei alguns tópicos só para a gente ver qual que era essa situação do camponês. Então ele está vivendo numa situação de extrema miséria, ele sofre com os impostos cobrados pelo senhor feudal, pela igreja. Eu tenho um grande número de camponeses morrendo ali com a peste negra, então começa a faltar mão de obra. Essa falta de mão de obra aumenta a exploração dos camponeses e faz com que a produção agrícola caia, fazendo com que a fome torne-se algo constante nesse momento. Fora tudo isso, eu tenho a Guerra dos 100 Anos acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1313 e 1314, mais de 100 mil pessoas morrem de inanição, tá? Morrem de fome, acentuada aí por secas, por inundações, né, por invernos rigorosos. E então a população começa a se rebelar. No caso da França, essas revoltas camponesas recebem a denominação de Jacqueries, tá? O que seria, né, Jacqueries? Seria, traduzindo aqui, seria a revolta do João sem camisa, Jacqueries. Ah, mas não tem muito sentido para a gente, né? Quem que seria o João sem camisa? É aquele camponês que não tem nada, né? Não tem nem camisa para se vestir. Então seria aquela revolta do Zé Ninguém, né? Seria uma tradução mais aqui para a gente. Então essa onda de revolta também assola o campo. Como que a Europa vai superar todos esses problemas? Igual eu falei no início do vídeo, com o desenvolvimento do comércio, fato que se consolida com as grandes navegações. Tchau, tchau. Aqui então só mais duas cenas aí dessas revoltas, né? Os camponeses matando um nobre e aí sendo punido por essas revoltas. Agora sim. Tchau, tchau.